Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Municipaliza Cast. O Municipaliza Cast é o podcast que foi criado para levar conhecimento prático e atualizado a gestores, servidores, advogados, todos os profissionais que atuam e interessam na administração pública. Aqui nós debatemos temas atuais, apresentamos boas práticas e trazemos especialistas para compartilhar experiências que ajudam a aperfeiçoar a gestão, a governança e as contratações do setor público. No episódio de hoje, vamos tratar de um assunto cada vez mais decisivo para a eficiência e transparência da administração, que é tecnologias e métodos inovadores de gestão e fiscalização contratual. Para essa conversa, temos a honra de receber o Dr. Hermes Alencar de Lima, pregoeiro, membro da Coordenadoria de Licitações do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, especialista em licitações e contratos, escritor, palestrante e professor de pós-graduação. Hermes, é uma honra tê-lo conosco aqui no Municipaliza Cast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Wellington. A honra é toda minha. Eu que agradeço por poder fazer parte desse projeto único aqui no Estado. Um projeto que trouxe capacitação de qualidade de uma forma acessível para as pessoas que mais estão precisando, os municípios, principalmente os pequenos municípios hoje, que têm carência de informações de qualidade, de um conteúdo de qualidade, assim como você vem trazendo. Então é uma honra para mim estar aqui nesse dia de hoje, poder trocar uma ideia, trazer talvez algum acalento àquele gestor, aquele fiscal de contrato que está com algum problema lá. Se eu conseguir pelo menos sair daqui hoje do nosso bate-papo com alguma ideia, alguma solução, eu já ficaria muito feliz. Bacana, muito obrigado. Acho que essa aqui é a ideia, o foco principal aqui do Municipaliza Cast, né? A gente tentar trazer o máximo de informação de uma forma prática e de que possa realmente trazer um conforto, esse e uma conforto, qualidade né, para aquelas pessoas que talvez não conseguem, talvez contratar um curso e tal. Às vezes a administração, o município às vezes é carente de recursos e tal e não consegue chegar a essas informações. Então o Municipaliza Cast é esse canal, é gratuito, tá no YouTube, no Spotify. Vocês podem acessar e acompanhar todos os episódios aqui. Então vamos lá, Dr. Hermes, vamos para os nossos blocos aqui de perguntas e o bate-papo e trazer essas informações que são muito importantes, né, para a eficiência e fiscalização da gestão pública. Bora lá. Como você avalia o estágio atual da gestão e da fiscalização contratual no Brasil, especialmente voltado aos municípios, né? Que aqui a gente veio mais a quem está realmente, né, ali na ponta da lança ali, né? Olha, Wellington, nessas minhas andanças aí eu verifiquei e posso trazer com bastante tranquilidade que é bastante heterogêneo. Nós temos hoje municípios, e não vou falar de porte, muitas vezes até municípios pequenos, mas que têm uma capacidade de gestão e fiscalização muito mais acurada. Em contrapartida, nós temos municípios ainda praticamente analógicos, onde não se tem possibilidade nem disponibilidade de tecnologias que auxiliem nessa gestão e fiscalização. Eles não possuem, muitas vezes, servidores capacitados, muitas vezes nem servidores disponíveis para fazer essa gestão e fiscalização. Então, é uma realidade ainda muito dispersa dentro do próprio ambiente. É um país continental, como todo mundo já sabe. Então, nós conseguimos ter municípios extremamente tecnológicos, com um nível de fiscalização e gestão muito profissionalizada. E, em outra ponta, nós temos aquele que está tentando fazer alguma coisa diferente, mas com recursos muitas vezes escassos. Então, essa dispersão fica muito naquele manual ainda e tal. Exatamente. E hoje, com essas tecnologias, né, que a gente vai tratar muito sobre isso aqui, realmente é o que você está falando, né? Falta isso ainda para muitos municípios, tem muitos municípios carentes dos recursos para que possa trazer essa questão da fiscalização, né? Exatamente. E hoje, quais são os maiores desafios assim que você entende que os gestores e os fiscais enfrentam na prática, assim? Elton, pode citar exemplos, fica à vontade aqui, o tempo é seu. Perfeito, muito obrigado. Elton, o principal desafio que eu verifico é a falta de capacitação, esse é o primeiro. Eu acredito piamente que aquelas notícias que passam no Fantástico lá de falha na fiscalização, não é que o cara saiu da casa dele querendo falhar.
E aqueles casos, inclusive, de que tem fraude, a fraude é minoria ainda nas realidades dos contratos brasileiros. Se você levar em consideração a quantidade de contratos administrativos que são firmados todos os dias no Brasil, pela quantidade de fraudes que são detectadas, ainda é uma quantidade muito pequena. Então, a primeira coisa, tirar essa ideia de que o fiscal e o gestor de contrato ele sempre vai ser fraude. Quem trabalha com contratação pública, às vezes, tem esse estigma, né? Olha com maus olhos. Com maus olhos, né? Então, a primeira coisa é a capacitação, para que esse gestor e fiscal de contrato ele tenha domínio das informações necessárias para ele poder fazer uma boa gestão, para que ele não erre e não cometa algumas falhas, justamente pela falta de conhecimento. É muito fácil para nós que temos conhecimento técnico e conhecimento da lei, falar assim, nossa, mas ele prorrogou um contrato que não poderia ser prorrogado. Mas será que ele tinha conhecimento que esse contrato não poderia ser prorrogado? Então, a capacitação é o primeiro gargalo, é a primeira fonte para que esses servidores consigam ter uma boa gestão de contrato. O segundo ponto que eu posso trazer aqui é metodologia padronizada. Hoje em dia não se tem padrões, hoje em dia você não... e é muito na administração pública, você não consegue saber como que você vai fiscalizar, o que você vai fiscalizar, o que você vai ver nesses contratos. Então, essa falta de padrão, essa falta de regulamentação específica do gestor e fiscal do contrato, para ele ter realmente um manual de como fazer isso, é um dos gargalos e uma das dificuldades que esse gestor tem para atuar. Às vezes até se confundem, né? Gestor com fiscal e tal, Exatamente. E fica essa confusão danada. E se você pegar e analisar friamente muitos dos regulamentos que foram emitidos, existe essa confusão de não se ter claro o que é o gestor e o que é o fiscal. O que um faz e o que o outro faz. E quando não se tem, você perde muito tempo, muitas vezes, discutindo quem vai fazer e como vai fazer, do que realmente fazendo. E numa realidade dessa pluralidade de contratos que nós temos no nosso país, se você perder mais tempo, muitas vezes um gestor, um fiscal, tem uma quantidade absurda de contratos. Se você perder tempo nessa discussão, quem que vai fazer, o que vai fazer, perde-se tempo de justamente estar fiscalizando o contrato. E aí nós voltamos lá naquele problema do início lá, do fiscalizador do gestal analógico, que é aquele que ele só fica conferindo no papel. Ele não vai ter tempo de verificar em loco se aquele serviço foi executado. Ele não vai ter tempo de se deslocar para verificar se aquela obra está perfeita. Então ele vira só o fiscalizador de papel, fiscalizador analógico. E isso bota em risco tanto ele quanto a própria administração pública e o interesse público, que é o principal, dessa regulamentação, né? De todo esse arcabouço. Perfeito. E, inclusive, tem essa questão da fiscalização na parte de obras, e aí sempre é muito mais complexo, né? Muito mais complexo. É jogo de planilha para lá, para cá, e tem repactuação e etc, e por aí vai. Então, você verifica que ainda é carente essa questão aí, principalmente nessa questão de obra, ainda é mais gritante ainda essa... É muito mais gritante. Deficiência, né? Obras públicas, ela é um caso à parte, né, da contratação pública. O contrato público de obras, por isso ele merece muito destaque nessa parte de fiscalização e gestão contratual. Eu acredito ainda também que o Gustavo Tato esteve aqui, né? Ele é o rei das inteligências artificiais, gosto muito das aulas dele. Ele traz, inclusive, uma das ferramentas que podem ser utilizadas. Verdade. Hoje em dia, a inteligência artificial, a computação, ela pode ser utilizada, inclusive, como potencializar as atribuições desse gestor e desse fiscal. Então, quando você utiliza essas ferramentas, ela vai trazer melhor conforto e melhor capacidade de abrangência de fiscalizar isso. Para frente, ali, nós vamos discutir algumas ferramentas, algumas coisas que já existem hoje em dia, que já estão aplicadas em algumas realidades da administração pública, para que tenham umas ideias aí para o nosso pessoal que está ouvindo, nos assistindo aí hoje. Isso aí cumpre vários princípios e chega num dos fundamentais, que é a questão da eficiência, né? Do contrato público ser realmente eficiente, entregar para a sociedade aquele que realmente foi contratado, com qualidade e tudo mais, né? Exatamente. Doutor Hermes, aqui com relação à Lei 14.133, ela trouxe uma inovação sobre a questão de governança e gestão contratual. Quais pontos dessa lei mais impactaram na fiscalização e no acompanhamento dos contratos? Olha, na Lei 14.133, eu entendo que ela trouxe para dentro do gestor, da realidade de gestão e fiscalização, daquela parte operacional para uma parte estratégica. Ela trouxe o gestor e o fiscal para uma realidade que, logicamente, ele vai ter a parte operacional de ter que verificar esses contratos, mas ele tem um cunho estratégico. E vou te dizer, quando a lei traz que a obrigação desses resultados de contrato, desses relatórios de contrato, sejam instrumentos lá do ETP para o início de um planejamento, então você verifica que ele não é mais só o verificador final se esse contrato está sendo feito ou se não está. Ele é instrumento e subsídio para um planejamento efetivo.
Então, numa realidade de uma administração pública que a Lei 14.133 claramente traz para essa administração pública gerencial, focada em resultado e focada em dados. Então, para que se tenha dados de qualidade, o insumo indispensável para um planejamento que hoje é tão a vedete da 14.133, muito ainda. exatamente, é justamente pela falta de dados da fiscalização e gestão. Então, quando você começar a investir no fiscal, quando você começar a investir no gestor, e quando você começar a ter rastreabilidade dessas informações que são passadas a ele, você vai ter muito mais fundamento e subsídio para que tenha um planejamento a contento. Então, entender que a contratação pública ela não é uma linha, e sim um ciclo que se retroalimenta, assim como o ciclo de políticas públicas, que tem a retroalimentação dessas informações, assim é a contratação pública. É um ciclo que se retroalimenta, é uma engrenagem que precisa todas as pecinhas funcionar para chegar ao final. Outra coisa também, muitas vezes o contrato público ele tem aquele enfoque de ele é desenhado e escrito, às vezes, por gestor, ele é desenhado para o controle, Muito isso. o contrato é feito para o jurídico. E não é, pessoal. O contrato ele tem que ser desenhado, e inclusive aí vem a mudança da cultura, que também pode ser um dos gargalos, que a lei também reforçou muito dessa tentativa de trazer uma mudança de cultura, de uma forma de pensar, inclusive, e aí vamos lá para a psicologia e para o direito ligado à psicologia, que traz as formas de pensamento. A lei claramente ela tenta trazer o gestor público daquele pensamento automático, do pensamento tipo 1, para o pensamento racional, lá do tipo 2. Então, essas formas de pensar que ela força, até conduz, forçar não é um pouco, conduz é um pouco o termo melhor. Então, conduz o gestor a uma forma de pensar diferente, faz com que esses contratos devam ter uma visão um pouco mais voltadas à finalidade dele em específico, que o objeto seja bem prestado para a população, que seja bem prestado para quem de direito, para o destinatário final. E com essa experiência que o senhor já tem atuando, inclusive, nessa área de licitações e contratos, você identifica, você até tratou uma parte aí sobre essa questão de cultura. Então, quais barreiras assim que você identifica, culturais e estruturais, né, dificultam a adoção de métodos mais modernos e tecnológicos? Tá. A primeira barreira cultural, que eu acredito, é o medo. Se você conversar com qualquer gestor e fiscal de contrato, eles têm medo. Medo do seguinte sentido. A inovação, por muito tempo, ela foi vista como uma gambiarra ou até um método de talvez de fraudar. Então, todo mundo tem medo, e aí vem a síndrome da Gabriela. Já era assim, já eu cresci assim, vai ser sempre assim. Isso então, mesmo. essa síndrome, ela vem do medo. Do medo do gestor de tomar uma canetada no Tribunal de Contas, do jurídico recusar o planejamento dele. Então, esse medo fez com que esses fiscais eles tivessem essa aversão à inovação, aversão a fazer algo diferente. E aí trago um outro conceito. A inovação, muitas vezes, quando a gente fala em inovação, pensa em drone, inteligência artificial, mas às vezes a inovação é só fazer aquilo que você tem disponível de uma forma diferente. Então, a primeira barreira cultural que eu vejo é esse medo, né? A segunda barreira nós temos que ter consciência que existe a exclusão digital. Hoje em dia, nós temos filhos, nossos filhos, desde pequenos, já têm acesso a tablet, a drone, celular. Isso é uma realidade das novas gerações. Mas nós temos que entender, por exemplo, ontem eu estava dando uma aula em outra universidade, e o aluno perguntou, tá, mas como que eu faço das pessoas que são pré-constituição? Então, existe ainda hoje no mercado de trabalho, e graças a Deus que existem, porque eles têm um legado pessoal gigantesco, inclusive de conhecimento, mas que não estão inseridos nessa realidade totalmente digital nossa. Então, essa exclusão digital, ela é uma realidade, né? Inclusive, quanto mais você se distancia dos grandes centros, mais é nítido essa exclusão digital. Com certeza. Aqui dentro do estado, nós temos, às vezes, situações, municípios que são muito pequenos e têm essa deficiência. Tem essa deficiência. Tem município ali que tem um computador que demora quase 15 minutos para ligar. Então, assim, é uma realidade que você chegar e falar pro cara de fiscalização via drone ou fiscalização de inteligência artificial, ele vai rir da sua cara. Mas será que não Vocês não estão conseguindo nem digitalizar os processos, imagina. Exatamente, não tem nenhum scanner. Às vezes vai falar de inteligência artificial, de osserização de documento. Isso não faz parte da realidade dele. Mas nós não podemos nos acomodar e não nos incomodar com essa situação. E sim buscar, às vezes, alternativas para que isso fique exposto, para que isso seja uma prioridade da administração, para que gradativamente vá melhorando e essa exclusão digital seja cada vez mais reduzida ou diminuída. E justamente aí caímos na realidade, na necessidade de investimento.
Nós temos que ter a consciência também que esses municípios vão ter que começar a priorizar os contratos públicos. Na questão de investimento, Com de fazer certeza. parte do orçamento, de entender que eles vão precisar de recursos. Você quer que o gestor, que o fiscal tenha uma capacidade de processamento maior? Ok. Mas você vai ter que dar instrumentos para que ele consiga fazer essa processação. Até para poder você cobrar, né, desse fiscal e desse gestor e também para responsabilizar ele depois, entendeu? Exatamente. Porque se ele não tem essa capacitação, ele não tem tudo isso que você falou aí já, com certeza depois em uma verificação, uma glosa ou uma irregularidade contratual, ele vai ser penalizado. Só que se ele não tiver isso tudo, quem vai ser penalizado vai ser o próprio gestor. Porque ele não deu ferramentas necessárias para que o fiscal pudesse trabalhar nesse sentido. Né? Exatamente. Inclusive, para quem tiver curiosidade, no Instagram do professor Matsumoto, ele publicou hoje o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Foi justamente nesse sentido. Ele falou que só vai penalizar o prefeito ou o secretário municipal a partir do momento que ele verificou que houve falhas lá do fiscal e do gestor. Mas essas falhas elas têm que ter uma origem grave e não pode ter sido causada pela própria administração. Então, veja só, se você não dá instrumentos e insumos para esse fiscal e esse gestor, obrigatoriamente, assim, fatalmente vai acontecer alguma falha, vai acontecer alguma coisa, e isso, infelizmente, vai estar prejuízo para toda a administração, inclusive prejuízos, como você falou, patrimoniais para os próprios gestores, para os próprios fiscais. E entra naquela questão que você falou do círculo, né? Então, se não tiver lá no final, bateu, chegou lá, não tem capacitação, não tem as ferramentas adequadas, volta lá pro gestor. Exatamente. Entendeu? Toda engrenagem tem que funcionar para que tudo funcione. Para que tudo corra bem. Num segundo bloco aqui de questões para a gente tratar, nós vamos tratar sobre as tecnologias agora e os métodos inovadores. Quais as ferramentas tecnológicas, né? Pode ser como sistema de acompanhamento online, inteligência artificial, georreferenciamento, painéis de controle, etc., já fazem diferença na fiscalização contratual hoje que você identifica? Elton, vamos agora para principais, vamos para a realidade mais... Exatamente. Nós temos alguns exemplos, alguns municípios, inclusive trazidos por alunos, de realidades assim que são bem distantes. Vou trazer essas realidades distantes não para desestimular aqueles municípios pequenos que ainda não tem nada, que nós começamos ali, mas talvez para ser como um norte, falar, puxa, olha, um dia eu quero chegar lá, saber que existe isso já é uma grande coisa. Porque muitas vezes, se ele não sabe que existe uma tecnologia, ele nem deseja aquilo, e o desejo gera uma prospecção e um direcionamento para aquele caminho. Vou trazer uma coisa interessante também, antes disso, antes da fiscalização. Lá na ponta, o Tribunal de Contas da União, ele fez há um tempo, uma consulta para contratação de startups. E essa contratação de startups era justamente para trazer metodologias que auxiliassem os auditores na fiscalização de obras públicas. Uma das ferramentas apresentadas, um dos projetos apresentados foi de uma empresa lá do Rio Grande do Sul, não sei se posso falar o nome dela. Pode. A empresa chama PixForce. O projeto dela era o Pix 360. Como que funcionava esse projeto? Verificava-se primeiro a obra por satélite, ele captava essas imagens via satélite. Lá no satélite verificava se começou a obra, se a obra já estava em locação, então todas essas situações. Verificando isso tudo é um software já dentro das imagens captadas de satélite. Esse software mandava para a inteligência artificial que já fazia esse diagnóstico. Já fazia uma análise. Já fazia uma análise e devolvia um relatório. Legal. Nesse relatório, se tivesse alguma irregularidade detectada por eles mesmos já encaminhavam para uma equipe, um carro multissensorial, ele tem vários sensores, tem câmeras inteligentes, tem sensores LiDAR, e que eles iam no local, no ambiente, e verificam todas as características já, medindo. E depois disso ainda tinha ele passava todo o relatório para o fiscal e ele possibilitava, já dava todo o relatório aonde teria as possíveis irregularidades. Só para você ter uma ideia... Esse veículo, essa metodologia, foi aplicado no município, que eu não me recordo o nome, que ele contratou para verificar a qualidade do asfalto. Então, ele tem um software, inclusive, de capacitação preditiva, que esse carro, com os sensores, ele vai passando na sua rua e ele vai verificando, olha, aqui tem uma possibilidade de abrir um buraco por causa de rachaduras, existe trincas de daqui a 30 dias, provavelmente vai abrir um buraco, a boca de lobo que está entupida, a falta de cobertura, enfim, ele vai passando e filmando e escaneando os sensores e já devolve para o fiscal e para o gestor todas as informações dessa obra. Um relatório já de toda completo. essa situação da execução dessa obra. Exatamente. Bacana. Então, veja, numa realidade nossa aqui,
Seria impossível um fiscal da prefeitura de Campo Grande, por exemplo, que é uma cidade que tem muitas ruas Muito, aqui, mano. passar e saber qual é a real condição de todas as ruas e todas as vias públicas aqui do estado. É. Numa situação dessa, de um carro passando, esse carro poderia estar 24 horas Com andando certeza. aqui pelas ruas e trazer um diagnóstico bem preciso e bem apurado para que a força de trabalho humana seja direcionada exatamente na hora que necessitar. Pra não ficar nesse chove no molho aí. Ah, vamos fazer em tal lugar. Chega lá, não, aqui tá bom. Não, aí olha o asfalto tá Exatamente. beleza. Aí outros lugares que às vezes estão muito mais deficientes, né? Com muito mais problemas de asfalto, por exemplo. No caso do asfalto é o exemplo que você passou aí. Exatamente. Tá deixando de ser atendido porque não tem essa ferramenta para acompanhar, né? A fiscalização, Exatamente, né? ele não tem um diagnóstico, ele não sabe qual que é a necessidade real. Outra ferramenta também, e essa é uma ferramenta mais fácil de se lidar, inclusive tem até um detalhe, tem um projeto de lei que está em tramitação no Congresso aí, que justamente é para que seja obrigatório toda obra pública financiada com recursos do governo federal, que ela contenha essas câmeras inteligentes. E essas câmeras inteligentes, Elton, elas funcionam da seguinte maneira. Elas são colocadas em vários ângulos, que consiga pegar a completude dessa obra pública que está sendo feita, né? E ela já tem um sistema de inteligência artificial embarcada que ela verifica, inclusive, um exemplo bem prático. Se no canteiro de obra algum dos funcionários retirar o capacete ou qualquer equipamento de EPI, ela já gera um sensor, ela já gera um alerta, ela marca um quadradinho vermelho em cima do funcionário e marca quando que ele tirou, onde que ele tirou e qual foi o tempo que ele ficou sem esse equipamento de segurança. Equipamento de segurança. Então, Bacana. imagina só, um fiscal de prefeitura, um fiscal de contrato, ele nunca vai ter a capacidade. Não, mas assim, dificilmente ele vai ter a capacidade de ficar o dia inteiro lá na obra verificando, olha, É muito difícil. quem tirou EPI, quem não está com EPI, qual que foi realmente o equipamento que foi colocado na obra. Só para você ter uma ideia, hoje, para obras públicas, a maior dificuldade que temos é saber o que foi colocado em infraestrutura. Por exemplo, o que foi colocado subterrâneo, obras subterrâneas, né? Com essas câmeras inteligentes, eles conseguem, pela quantidade de brocas que foi perfurado, por exemplo, saber a profundidade dessas sapatas, dessas brocas. Caramba. Então, são metodologias que imagina só o quanto que o fiscal teria que ir lá, primeiro, o tempo dessa obra. Primeiro a empresa fura, o fiscal teria que ir lá com uma trena ou alguma coisa para medir, e depois, e isso a obra ficou parada até ele conseguir ir lá. Então, imagina a dinâmica que isso dá em tempo real de fazer essa fiscalização. E o tempo, né, que diminui de fiscalização e de eficiência Exatamente. dessa... E aí vamos outra situação que também podemos dizer, essa possibilidade de fiscalização remota, ela é como nós estamos aqui. Nós estamos falando aqui diretamente de Campo Grande, mas uma pessoa lá de Miami pode estar nos assistindo, uma pessoa do Japão, da China. Então, você consegue ter essa capilaridade, essa expansão da sua força de trabalho para vários pontos, aplicado na parte de fiscalização de obras. O fiscal ele pode estar dentro da sala dele lá e tendo todos os relatórios de acompanhamento em tempo real de se a parede está sendo feita no lugar certo. Sim, então, tá. hoje já são ferramentas que existem. Logicamente, talvez pelo custo não seja uma realidade para a maioria dos municípios, mas que podem ser incorporadas e trazidas para uma realidade, às vezes, menor, enfim, já ser um norte para uma proporção menor. Bacana. Essas soluções aí, elas ajudam a aumentar também a questão você acredita que elas ajudam a aumentar também a questão da transparência, reduzir riscos e garantir a execução eficiente dos contratos? Com certeza, com certeza. E aí, represtinando a informação lá do PL, outra exigência que tem nesse projeto de lei é que toda placa de obra ela teria que ter um QR Code, para que a população tivesse acesso às imagens dessa obra em tempo real no portal da transparência da prefeitura. Então, essa ferramenta, por exemplo, uma câmera filmando, isso já é, inclusive, o acompanhamento por imagens de obras já é uma exigência da própria Lei 14.133, ainda não está de uma forma regulamentada, mas ela já existe, essa previsão dentro da lei. E esse acompanhamento pela população, ela nesse PL já vai passar a ser uma exigência, inclusive, legal para recurso. Mas vamos trazer a parte da exigência, vamos trazer... E a ideia de talvez trazer a população como um auxiliar do fiscal de contrato, do gestor de contrato? E como que isso funcionaria? Existe uma ferramenta, inclusive que a CGU disponibilizou, que é o fiscal cidadão. Então, cada cidadão com seu celular ele recebe um treinamento lá pelo portal da Exaf, que é o treinamento da União. Ele recebe o treinamento e com o smartphone dele vira um auxiliar do fiscal.
ele consegue... isso aí, se não me engano, o nome em inglês é crawler. A forma que a população ela interage diretamente com a União, ela tem um canal diretamente com a CGU para poder ser fiscal desses contratos. Então, Legal. isso é uma realidade que o município pode incorporar, de trazer o cidadão, de engajar o cidadão como mais do que ter uma transparência, e sim ser ativo nessa fiscalização desse contrato e auxiliar. Olha, aquela obra do posto de saúde que tanto está demorando é porque a empresa não está com quantidade de funcionários que ela falou. Aham. Então o cara vai lá, ele vai fiscalizar, ele passa todo dia para ir no mercado ou ir Legal. Tira uma foto, Tira- talvez manda pelo aplicativo lá. Exatamente. Então, se a prefeitura informa. criar um canal para receber essas informações, diminui a quantidade de vezes, talvez, desse fiscal ter que sair da prefeitura e ir nessa lá. obra. Entendeu? É verdade. Essa questão da obra aí, que você mencionou sobre ter o QR Code, eu já vi em algum município, já com essa tecnologia aí. Não sei, não cheguei a acessar para saber como que era alimentado, né, esse sistema lá através do QR Code. Mas acredito que seria algo interessante, né, porque a população também pode acompanhar, que ele vai acessar ali, ele já vai ter essas informações, depois ele vai só acompanhando como que está o andamento da obra, previsão. Geralmente tem, porque eles lançam no portal da transparência essas informações, né? Exatamente, lança assim. E aproveitando esse gancho, se não me engano, o prefeito de Cuiabá, que até aparece muito nas mídias aí, apareceu alguns memes, inclusive, ele instalou essa metodologia nos postos de saúde. Então, a população ela pode verificar antes de ir para o posto de saúde, ela verifica nas câmeras de qual posto que está mais vazio e consegue se direcionar. Então, é uma forma também de facilitar o serviço público. Verdade, com certeza. Você poderia compartilhar alguns exemplos práticos, seja no Ministério Público ou em outros órgãos que você já participou, já palestrou, de uso da tecnologia que tem gerado resultados concretos, além desses que você citou que foram modelos aí também, né? Exatamente. Esse veículo da Pix 360, ele teve uma cidade do interior de São Paulo, que agora infelizmente me fugiu o nome, que ela já está atuando, inclusive está trazendo resultados. São cases que vão ser apresentados na Semana de Tecnologia, se não me engano, que vai ser em Foz do Iguaçu, que é justamente sobre essa metodologia, como que funcionou na predição de deficiências e déficits no asfalto da cidade. Uma outra metodologia que foi aplicada, e é uma metodologia simples que eu posso trazer aqui, que todo mundo pode ter acesso, é o próprio Contratos Gov do governo federal. Porque muitas vezes a gente nós pensamos em uma ferramenta muito disruptiva. Distante, né, da realidade. Mas só para você ter uma ideia, Elton, eu estava participando de um evento agora de inovação da AGU semana passada. Neste evento, algumas pessoas, alguns servidores ali, me disseram que para eles uma inovação muito grande era saber quando o contrato dele finalizaria. Então, porque não se tem. Às vezes, quando chega para ele a informação que ele tem que começar a instrução de um processo, é porque o contrato já está vencido ou já está vencendo. Então, ele falou, se eu tivesse uma metodologia que me informasse pelo menos 120 né, dias. Esse período antes. Exatamente. E me desse alertas que esse contrato vai vencer, para mim já seria muito bom. Eu falei, e nesse bate-papo, mas gente, já existe, é uma ferramenta, inclusive, que é só adesão, ela não tem custo adicional para o órgão. É o Contratos Gov. Então, é uma ferramenta já disponível. Então, não é nada disruptivo, já existe isso daí, não é uma tecnologia que você tem investimentos caros, mas só uma mudança de formalização, de forma de pensar e de forma de agir. Cultura, né? Nós voltamos lá no início. Exatamente. Das que culturas. Você pode trazer melhorias e trazer justamente, sanar esses problemas que têm sido apresentados em algumas realidades. Muito bacana isso aí. E aí, por exemplo, a maioria dos municípios aí pode ser que não tenha essa informação. É uma informação importante, né? Que podem acessar em custo zero para o município, para os servidores também. Além da tecnologia, que métodos inovadores de trabalho, como, por exemplo, como gestão por indicadores, checklist, fluxograma, de compliance e tal, você considera que pode ser aplicados, inclusive em cidades de menor porte, que é aquela realidade que a gente falou, está distante daquela questão do veículo que faz toda essa fiscalização de uma obra. Além disso, na verdade, aquém, né, disso aí. O que poderia ser implantado inicialmente para um município pequeno, que às vezes não tem muita condição. Elton, eu posso te dizer de uma maneira... maneira... Se você identifica isso, né? Eu posso te trazer de uma maneira bem clara, e talvez muita gente não vai gostar, mas rastreabilidade das informações. O que não pode acontecer?
E de forma alguma. É você ter uma gestão, informações da gestão e fiscalização de um contrato, e quando se trocar a gestão, a administração, esses dados serem perdidos. Isso acontece muito, hein? Sabe? Então, essa rastreabilidade da informação, talvez uma metodologia que não envolva custo, é só ter uma central uma centralização de onde esses documentos de fiscalização vão ficar. De ter um fluxo de trabalho, de buscar, eu sei que muitas vezes é impossível na realidade de um município que tem 2 servidores lá ter segregação de funções. Mas isso também ele não é só um nomezinho bonito para a administração pública. Ele garante a segurança de toda a administração pública. Porque muitas vezes eu escrevo um texto e eu acho assim, o texto está maravilhoso. Quando meu colega lê, ele fala... E são erros que, assim, você, na sua situação normal, você consegue... Você não consegue identificar, mas aí uma segunda pessoa analisando... Exatamente. Então isso é producente para a administração pública justamente para trazer mais segurança e qualidade naquela informação. Não é que o servidor não seja capacitado, não é que o servidor não seja uma expertise, não tenha essa expertise no negócio. É que muitas vezes você está sobrecarregado, você está com prazos... às vezes tem um fiscal para 20, 30 contratos e Exatamente. não dá conta. É aquele que volta naquilo que você falou também com relação aos prazos. Aí às vezes ele não tem um controle muito bem feito ali, aí vai ver o processo já está para vencer, ou já até venceu e a obra não terminou, precisava de um aditivo de prazo. Exatamente. E acaba pecando nessa situação aí que você disse. Né? E aí chega lá, a administração pública. Um exemplo bem clássico que acontece. Tem uma ata de registro de preço ou um contrato para fornecimento de um material para um hospital. Só que chegou lá no final, esse material, o contrato venceu e ninguém percebeu que esse contrato ia vencer. Você vai estar diante de 2 informações. Ou você faz uma contratação emergencial para suprir a necessidade iminente. Finalizar o que está acontecendo, até sair uma licitação em si. Uhum. Ou então você vai... São situações, são decisões muito dramáticas, que todas elas são traumáticas, não são soluções aceitáveis, vamos dizer assim. Então, se ele tiver essa informação antes, ele consegue trazer. Então, a segregação de função, a capacitação, mais uma vez, é fundamental. Sempre eu vou estar trazendo, porque se ele não souber que isso é errado, se ele não souber que aquilo, como fazer certo, não adianta. Então, é a visão dele. Ele vai estar tentando fazer o melhor dele. É igual o Cortella, como o Cortella sempre diz, né? Ele vai estar fazendo o melhor com o que ele tem até poder fazer melhor com meios que ele tiver disponíveis. Então, se você não der meios disponíveis, ele nunca vai evoluir. Então, vai ficar nessa situação. E voltando na rastreabilidade dos dados. As informações elas não podem ser perdidas de um ano para o outro, de uma gestão para outra. Tem que se ter legado, porque senão toda aquela informação, todos os erros que eram que foram feitos e você serviria como instrumento para aprendizado, para ter uma contratação mais efetiva, para ter um objeto mais adequado à necessidade da administração pública, tudo isso foi perdido. Então, essa perda é um custo muito maior até do que um sobrepreço que todo mundo está vendo. É um custo administrativo, um custo de pessoal e um custo até de responsabilidade com o público. Né? Isso é realidade, né? Não só nessa questão aí, até de documentos mesmo, de uma forma geral. Eu já identifiquei isso, né, prestando serviço para municípios aí, por exemplo, o Ministério Público pedir cópia de um processo lá de 2013, vamos supor. Chegou lá, vai procurar, não tem no arquivo, não tem catalogado, não tem informação, não tem nada digitalizado. Chega lá um arquivo gigantesco lá de papéis muito antigos e que para identificar, às vezes, humanamente acaba sendo impossível até, né? Exatamente. E aí já tiveram casos de que não ter mesmo documento, ter que informar, ó, não tem, se quiser vir fazer uma análise em loco aqui para verificar e procurar, mas realmente não tem. Então falta muito isso, de ter a guarda desses documentos, né, de uma forma mais concreta, né, mais até sigilosa de algumas questões, né? Exatamente. Que possa ter ali o acesso sempre que necessário e na mão da administração, né? E aí, Elton, a última metodologia que nós podemos dizer vem exatamente nessa... Nós não combinamos aqui, mas você trouxe, é a digitalização de processos. Porque quando você tem processos físicos, eles são passíveis de várias situações. E o exemplo, teve uma prefeitura que inundou o depósito. Porque teve uma ruptura de um cano, o cano acabou. Então, vai pedir esse processo lá de 2013, ele não existe mais porque a água destruiu tudo. Teve prefeitura que teve incêndio. Já teve também. Então, são situações que corriqueiras e passíveis de acontecer. Caso fortuito, força maior, exatamente. Que não tem como prever, né? E aí, além de você não conseguir prestar conta, e aí você vai ter todas as consequências de não prestação de contas, mas o custo de você não ter as informações para fazer um novo planejamento também é grande.
É. Então, tudo aquilo que você aprendeu, o que deu errado naquela empresa, o que deu errado, por que aquela empresa não assinou determinado contrato, ou por que aquele objeto não foi a contento, por que a obra não terminou. Se você parar para pensar a quantidade de obras Nossa, inacabadas que inacabadas temos tem. aqui, e se você olhar alguns relatórios, eu tive a oportunidade de olhar alguns relatórios de obras, não tem informações, a empresa vinha fornecendo a contento, de repente parou. Parou. Então, peraí, alguma coisa está errada. É. Ou a empresa realmente do nada surtou e parou de executar, ou então esses registros não estavam corretos. Uma outra coisa, Elton, que você trouxe aqui também, medição. Você já ouviu falar, recentemente aí teve um fiscal que tomou uma multa até considerável Eu vi isso aí. por falha na medição, Aham. né? Será que realmente foi uma falha do servidor, ou ele não tinha conhecimento, ou não tinha tempo para ir até o local? Pois é. E aí que entra as metodologias. Se ele tivesse uma teve câmera, muito às vezes, isso. pelo menos ele conseguiria saber que a parede não foi levantada. Já vi isso em ações judiciais, já, por exemplo, o Ministério Público ingressar com ação de improbidade, né? Até ressarcimento do valor ao erário, por conta disso. Aí chega lá, o fiscal colocou que tinha 95% da obra e vai ver, na verdade, tinha só 70% ou 65%, e informou e verificou que teve esse pagamento e tudo, e na verdade, aí você vai perguntar pro fiscal, você teve treinamento? Você teve capacitação? Como que você sabia que era esse percentual? Ah, eu não Ele sabia, falou. eu achei mais ou menos que faltava só pintura, não sei o quê. Achei que só essa pintura faltava esses 5%, mas não era muito mais. Né? Então é isso que você está falando aí. É o conhecimento, é o domínio, é o treinamento, é ter a capacidade. E se não tiver, se não conseguir atingir, que são às vezes dados absurdos, ter ferramentas que auxiliem. Então tudo isso vai ser sempre, essas engrenagens vão se conectando de uma forma que, se você exigir desses fiscais, e olha, eu vou trazer a lei, muitas vezes ela trouxe um super fiscal, né? Ela trouxe muitas Aham. exigências, muitas responsabilidades para esse fiscal, mas para esse super fiscal que a lei exige existir, precisam ter investimentos públicos para treinar e capacitar e dar ferramentas para que esses fiscais trabalhem também. Para que ele possa realmente trazer essa eficiência no serviço público, né? Exatamente. Hermes, vamos lá para as boas práticas e estratégias. Quais os principais erros que você identifica na atuação dos fiscais e gestores municipais e como que pode evitá-los? Então, vou repristinar algumas informações. O primeiro erro, registro. O fiscal ele não pode ser um mero carimbador de nota. Isso é ponto. Esse fiscal analógico carimbador, ele, se você tiver consciência que... Atesta lá, não atesta. Atesta exatamente. que recebi o produto, ou entreguei, a obra foi entregue, e aí... Exatamente. Ele vai ter que ter uma postura proativa. Então, você vai ter que treinar e capacitar, inclusive, aí volta de novo na mentalidade, né, na cultura, de que ele entender que ele vai ter que ser proativo. Então, ele vai ter que registrar as informações, ele vai ter que buscar conhecimento sobre aquele produto que ele está fiscalizando ou aquele serviço que ele está fiscalizando, para que ele consiga devolver e ter um relatório mais estruturado, registrando dados de entrega, de prazo, de descumprimento de prazos, que até, olha só... Qualidade, né? Qualidade. Também da entrega de produtos, dependendo. Porque veja só uma esquizofrenia administrativa que às vezes acontece lá na Noruega. No Brasil, eu acho que nunca ouvi falar, mas na Noruega acontece muito. Que existe um atestado de capacidade técnica emitido por um órgão atestando que o produto foi entregue ou que o serviço foi entregue a contento, de forma bem assim, satisfatória, só que existe um procedimento de apuração de responsabilidade dessa mesma empresa, nesse mesmo contrato, por ter descumprido cláusulas contratuais. Não parece meio esquizofrênico? No Brasil eu nunca vi, mas na Noruega, tá. na Noruega e na Finlândia isso é muito comum. Então, de saber que aquele atestado de capacidade técnica também, ele tem que ser fundamentado, às vezes, com um relatório. Porque se você colocou lá que ele não atende, ou que ele atende de forma satisfatória, você fala, mas que esquizofrenia é essa? Daí ele traz para você, não, é que até determinada data o relatório dele estava assim, dessa data em diante ele começou a descumprir, conforme os relatórios que estão apresentados aqui. Então, o relatório de fiscalização, quando você entende que ele é uma ferramenta de defesa, então ele te ajuda também para ter mais tranquilidade e ser uma condução mais tranquila, blindar seu patrimônio. O principal de tudo, do fiscal e do gestor, é, logicamente, cuidar do contrato, mas, ao mesmo tempo, ele tem que cuidar do CPF dele. Com certeza. Que é o CPF que está na jogada também. Como estruturar uma equipe, você identifica aí, ou um fluxo interno eficiente para a fiscalização contratual, mesmo que em órgãos com quadro de pessoal reduzido? Como que você consegue, se você consegue identificar essa situação? Dá.
A primeira coisa é o padrão. Tem muito equipe ainda, né? Tem muita equipe. Mas tem que diversificar isso aí. Eu acho que os gestores hoje em dia já estão se atentando para a situação, estão saindo muito mais concursos para os órgãos públicos, porque realmente está sendo uma necessidade, porque cada um vai ter que ter a questão da segregação de função. Se cada um não tiver a sua função, o gestor de contrato lá, ele está como gestor, ele está como pregoeiro, ele está como agente de contratação. E aí, como é que você faz essa segregação? Não tem como, né? E, Elton, tem um outro detalhe. É a sucessão natural. Porque o que está acontecendo? Muitas dessas equipes, elas já são pré-constituição. Uhum. Então, existem equipes que estão saindo do serviço público, tem equipes que estão aposentando, e nós temos que ter uma realidade também. O servidor público ele tem adoecido. O serviço público, nessa forma extenuante e acelerada que tem vindo, é uma realidade... Tudo para ontem. Tudo para ontem. Então, existe um processo gradativo de adoecimento do servidor público. Então, tudo isso... Imagina só, o cara é uma equipe que ele fazia tudo dentro da contratação. Qualquer coisa que ele faz, ele não tem o direito de ficar doente. Ele não tem o direito de tirar férias, às vezes. Porque verdade. Se ele sai, para tudo. Parou tudo. A administração pública travou. Então, a necessidade de se ter mais do que uma equipe advém primeiro da continuidade do serviço público. Então, a capacitação também. Volta na capacitação. Não adianta nada você ter vários servidores ali dentro se ninguém sabe o que vai fazer. E além da capacitação, a capacitação vai trazer suplementos, porque já falamos bastante de capacitação, mas para padronização dos procedimentos. Hoje em dia ninguém se mapeia, mas assim, a grande maioria não padroniza e não mapeia, não tem mapeamento de procedimento. Qual que é o fluxo disso aqui? Aí um processo começa de uma forma, outro começa de outra, aí SD de um jeito, depois é de outro. Exatamente. ETP nenhum cumpre os requisitos, no outro falta 2, 3 requisitos que não cumpriu. Exato. Então, a falta de padrão, você perde muito tempo para entender o que está acontecendo aquilo. E tudo é tempo. Tempo é o ativo mais escasso e mais precioso dentro de qualquer sistema, seja administração pública, seja na sua vida pessoal. Então, tudo é tempo. Se você não padroniza, você vai ter tempo para descobrir quais caminhos que você vai ter que transcorrer. Outra, e aí entrando novamente no nosso tema, outra metodologia sine qua non para fiscalização é a tecnologia. A tecnologia ela não é sua concorrente. E aí muitas pessoas têm aquela ideologia de que a tecnologia pode substituir o servidor público. Ela não vai te substituir. O Tato falou isso aí bastante no dia aqui. Então, que não precisa ter esse medo, porque sozinha ela não vai tocar, não. Não toca se não tiver o ser humano ali para poder dar os comandos, se não tiver o ser humano para poder trabalhar nas partes ilógicas. Porque, e aí tem um podcast de um famoso aí que ele falava que a inteligência artificial ela é lógica, o ser humano nem sempre. Então, se não tiver essa parte lógica, essa parte sentimental para identificar, né? E corrigir o caminho antes de chegar a um defeito, alguma falha, ela não vai conseguir fazer sozinho. Então, você assimilar que isso é uma ferramenta, primeiro não é só fazer um prompt lá e jogar e aquilo está feito. Você vai ter que ler, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lapidar aquelas informações, mas também não é só concorrente. Então, acho que esses são os pontos que podem ser trabalhados. Que recomendações você daria aos municípios que desejam dar o primeiro passo em direção a uma gestão mais inovadora, mas possuir, talvez, os recursos também são limitados, né? Uhum. Às vezes alguns têm recursos limitados, às vezes tem um recurso intermediário, mas qual recomendações você daria para, pelo menos, iniciar, para dar esse primeiro passo para uma fiscalização uma gestão mais inovadora, mais eficiente? Então, o primeiro passo é investir no que você já tem. Se você tem uma equipe, invista nesse cara. Capacita ele, dá uma valorização para ele. Faça com que... Dê uma ferramenta. Pega esse cara, dá uma equipe. Com um computador lá de 2000, um computador que trava, que demora 15 minutos. Teve uma aula, um aluno que falou que o computador dele demora 15 minutos para ligar, para inicializar. Imagina. Então... Vamos começar investindo nessa equipe. Vamos começar investindo no que você tem. Vamos começar a diagnosticar, a fazer um mapeamento de processo, às vezes, não desses BPM de forma profissionalizada, que às vezes envolve custo e alguém capacitado, mas de botar no papel, olha, esse procedimento aqui, como que ele nasce? É um memorando? Então, esse memorando vai para quem? Vai para onde? E você ter isso você já ter a consciência de como funciona o fluxo. E aí, pegando um gancho disso, você já cria um checklist daquele processo que você identificou que está 100%. Exatamente. E depois você consegue fazer esse cumprimento, né, desses processos. E na fiscalização vai ser a mesma coisa, né? Também, se você tiver
pelo menos um formulário com algumas informações. Ó, para essa questão aqui de obras, eu vou ter esse formulário aqui. Para aquisições e tal, de produtos e tal, vou ter esse aqui. Para serviço, eu tenho esse outro, que eu vou colocar no relatório algumas informações. Se está prestando serviço, se não está, se está tendo a visita em loco, se não está. É isso Exatamente. mesmo, bacana. Então você consegue ter práticas do seu dia a dia, de modificar a forma do seu dia a dia, e aí entra uma coisa muito importante. A visão dos tribunais de contas hoje em dia ela tem mudado daquela visão de só fiscalizador, de ficar no gabinete, e tem fornecido capacitações e fornecido instrumentos e até parcerias para auxiliar os municípios. Tem, inclusive, a SomaSul, também a Associação dos Municípios, ela tem investido em algumas formas de capacitação e trazer, inclusive, capacitação no sentido de auxiliar esses municípios a terem uma visão diferente desses eventos que a gente participa aqui. Então, Tem, sempre, né? exatamente. Então, são metodologias que não vão ter tanto custo, mas que podem auxiliar e evoluindo, sendo bem mais pragmático e sincero. A contratação, às vezes, de uma consultoria de escritórios capacitados para trazer uma consultoria, para fazer um treinamento, para fazer um plano de capacitação, um plano de desenvolvimento da metodologia desses contratos, ela passa a ser fundamental. Então, futuramente, conforme for desenvolvendo as necessidades ou for amadurecendo a gestão, essa contratação ela é uma forma que se torna necessária para aprimorar a administração pública. E viável, né? Até porque Viável. também tem essa questão na lei, né? Então tem a questão da inexigibilidade para você contratar os escritórios que realmente tenham capacidade técnica para isso e que possa desenvolver esse trabalho aí. Exatamente. Bacana. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né, para gestores, fiscais de contratos, profissionais que desejam implantar ou ampliar o uso das tecnologias e métodos inovadores nas administrações públicas municipais. Olha, pessoal, do fundo do meu coração, busquem aprendizado, busquem conhecimento. Informações, ela liberta. Informação, ela traz você, sai muitas vezes, de uma ignorância que te leva a um caminho deletério e te encaminha para soluções que trazem efetivamente efeitos para a sociedade. Então, o que isso vai te fazer? Você investindo no que você tem, investindo no seu pessoal, você investindo, e não é muitas vezes só financeiro, tá? É investir de ter um olhar diferenciado, de não só tratar a contratação pública como um todo como um meio obrigatório, como uma obrigação, e sim como parte de um processo, você consegue deixar a sua administração pública de ser uma administração que não vai ser lembrado ou lembrado por coisas ruins, para deixar um legado para a sociedade. Você sempre vai trazer uma progressão da qualidade dos serviços públicos a serem prestados. Você vai trazer uma progressão da qualidade do recurso público, porque é tão difícil as pessoas hoje em dia num país que paga tanto imposto. Você tem uma carga tributária absurda. Gigantesco. E essa população não receber uma devolutiva, um serviço público de qualidade, não é admissível. Então, nós temos que ter essa consciência de, lá naquela ideia lá do começo, o contrato tem que ser para que essa pessoa, para aquele que está pagando imposto, ele receba um serviço público de qualidade, que ele receba uma prestação do Estado de qualidade. Então, essa é a mensagem de final de... Bacana. Antes de encerrarmos aqui, quero aproveitar também para convidá-los para um evento muito importante que vai ter aqui em Campo Grande, né? No nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? Que vai ser no mês de novembro, que é o 7º Senacop, né? Exatamente. Um dos maiores congressos de compras públicas que estará sendo realizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, no Rubem Gil de Camilo. Quero deixar um abraço para o Dr. Rodrigo, né? Parceiro aqui também do Municipaliza Cash. E deixar também isso para que vocês que querem se capacitar, esse é um dos meios muito importante, né, para vocês utilizarem. Então, terão grandes nomes aqui no Senacop, presidente do TCU, ministra Anastasia também, Rony Charles, dentre vários nomes que são referências hoje nas contratações públicas aqui no nosso estado. E Elton, eu como cria do estado, sou sul-mato-grossense de nascença, é muito bom ver um evento dessa qualidade trazido para dentro do nosso estado. O Mato Grosso do Sul, e posso dizer, o Rodrigo, ele juntamente com a Treia, ele foi um dos principais, um dos primordiais, os primeiros a trazer evento dessa magnitude. Quando você traz ministro do Supremo, ministro do TCU, você traz
nomes escritores de qualidade. Poxa, Rony Charles, trouxe Anderson Pedra, Pironte, Rodrigo. São fantásticos, são uma capacitação isolada desses professores que você está falando. Cara, isso. Absurdo. Então, ele consegue trazer num preço acessível dentro do nosso estado, com pouco deslocamento. Então, a administração pública é uma excelente qualidade, é uma excelente oportunidade de você capacitar seus servidores, você capacitar a sua equipe. E, por que não, até os próprios gestores, prefeitos, aí, um convite para se capacitar também, entender como que funciona a máquina, Com né? certeza. E isso aí não é uma despesa, na verdade, é um investimento. Porque vai trazer toda aquela questão que a gente disse dentro daquela cadeia da contratação pública, né? E, às vezes, uma metodologia diferenciada, um insight que você tem dentro do evento desse aí, economiza milhões dentro da sua administração pública. Com certeza. Então, assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Municipaliza Cast. Quero agradecer imensamente ao nosso convidado aqui, Dr. Hermes Alencar, por estar presente, por disponibilizar o tempo, Gratidão, trazer informações aqui, compartilhar o conhecimento e a experiência sobre as tecnologias e os métodos inovadores de gestão e fiscalização contratual, que é um tema muito importante hoje na administração pública. E a você que acompanhou até aqui, muito obrigado por fazer parte dessa jornada do Municipaliza Cast. Se você gostou do conteúdo, aproveite para seguir o Municipaliza Cast nas principais plataformas do YouTube, no Spotify e também acompanhar no Instagram, @municipaliza_cast. Assim, você não perde os próximos episódios, sempre com temas atuais, convidados especiais e muito conteúdo prático. Até o próximo episódio e vamos juntos municipalizar o conhecimento. Muito obrigado.